Neste curso, você irá obter informações básicas e úteis para relacionar-se com estrangeiros em diversas situações cotidianas. Através de várias atividades interativas, irá expandir seu vocabulário e aprender expressões que lhe ajudarão a socializar-se com estrangeiros da língua inglesa com maior facilidade em hotéis, lojas, restaurantes, aeroportos e assim por diante. Escolha o que deseja fazer ou peça a ajuda de seu professor. Nesta aula, iremos falar um pouco sobre o vocabulário utilizado ao organizarmos uma viagem. Nesta aula, vamos usar o vocabulário que aprendemos na aula anterior para organizarmos viagens. Vamos relembrar algumas palavras e aprender algumas novas. Flight, book, depart, departure, arrive, arrival, fare, ticket, stopover, one way, round trip. Veja os próximos diálogos. A ticket to Salvador, please. One way or round trip? One way. Uma passagem para Salvador, por favor. Ida ou ida e volta? Ida. I'd like to book a flight to Brasília. What date do you want to go? July 10th. Eu gostaria de reservar um voo a Brasília. Que data você quer ir? 10 de julho. I want a round-trip ticket to Brasília, please. How much is the fare? It's 199. Eu quero uma passagem de ida e volta a Brasília, por favor. Quanto é a tarifa? R$ 199. What time does the plane depart? At 11 a.m. Are there any stopovers? Yes, there's one in Rio de Janeiro. Que horas o avião parte? Às 11 da manhã. Há alguma escala? Sim, há uma no Rio de Janeiro. Vamos analisar as expressões usadas aqui. Estas são as questões que você precisa estar preparado para ouvir e responder. Estas são as informações que você precisa estar preparado a fornecer. Nesta frase, o passageiro pede uma passagem a Salvador. Nesta outra, deseja reservar um voo para Brasília. Aqui, deseja uma passagem de ida e volta a Brasília. Com esta pergunta, deseja saber o valor da tarifa. Nesta, quer saber a que horas o avião parte. Finalmente, deseja saber se haverá alguma parada. Este quadro, diferente do outro, contém informações que talvez precisemos fornecer se formos agentes de viagem ou trabalharmos em aeroportos. Aqui, confirmamos se o passageiro quer uma passagem só de ida ou ida e volta. Nesta pergunta,
desejamos saber a data que o passageiro quer viajar. Aqui, indicamos o valor da tarifa. Esta resposta revela o horário da saída. E aqui dizemos que haverá uma parada no Rio de Janeiro. Assim, para garantir que você de fato aprenda, vamos praticar um pouco. Nas próximas páginas, você verá frases e deverá completá-las com a palavra que está faltando. Ótimo! Agora, vamos chamar a atenção para um detalhe interessante quando se trata de informações em aeroportos. Existe um quadro ou painel que contém informações sobre a situação dos voos. Trata-se de um Departure Board. Ele normalmente apresenta informações sobre os horários, números, destinos dos voos, bem como seu portão de embarque e sua situação. São as seguintes expressões que podemos encontrar em um quadro como esse. On time, sairá na hora prevista. Delayed, atrasado. Cancelled, cancelado. Boarding, procedimento de embarque. Gate change, mudança de portão de embarque. Time, a hora prevista de saída do voo. Flight number, número do voo. Gate, portão. Muito bem! Com este vocabulário, já poderá facilmente ler e entender um Departure Board. Assim, com base neste quadro, você deverá responder algumas perguntas. Digite a resposta correta no espaço indicado com base nas informações do quadro. Digite a resposta correta no espaço indicado com base nas informações do quadro. Digite a resposta correta no espaço indicado com base nas informações do quadro. Digite a resposta correta no espaço indicado com base nas informações do quadro. Ótimo! Vamos agora aproveitar e estudar certas palavras que chamamos de W8 words. Vamos revisar algumas já estudadas e acrescentar mais à nossa lista. W8 words são palavras que geralmente iniciam com as letras WH. Veja estes exemplos. What, where, when, why, who, how. Vamos entender o que cada uma dessas palavras significa e quando devem ser usadas. What significa o que ou qual e deve ser usada para perguntar sobre coisas. Por exemplo, what's the event? Qual é o evento? Ou what is this? O que é isto? Where significa onde e deve ser usada para perguntar sobre lugares. Por exemplo, where is the game? Ou
Where are you from? Ou where to? Para onde? When significa quando e deve ser usada para perguntar sobre datas ou tempo. Por exemplo, when is the play? Ou when does the flight arrive? Why significa por quê e deve ser usada em perguntas para se obter as razões das coisas. Por exemplo, why is the flight delayed? Por que o voo está atrasado? Who significa quem e deve ser usada para perguntar sobre pessoas. Por exemplo, who is the manager? Quem é o gerente? How significa como e deve ser usada para saber de que modo algo é feito. Por exemplo, how do you spell your name? Estas palavras são frequentemente usadas, portanto, precisamos entender muito bem seu uso e significado. Assim, vamos praticar um pouco. Nas próximas páginas, você deve clicar na palavra que corresponde à resposta correta. Ótimo! Agora que já aprendemos a usar as WH Words, vamos aos nossos exercícios de pronúncia. Nas próximas páginas, você poderá ouvir cada frase, bem como gravar sua voz e ouvir a reprodução. Vamos lá! One way or round trip? One way or round trip? One way or round trip? What date do you want to go? What date do you want to go? What date do you want to go? Fly to New York is on time. Fly to New York is on time. Fly to New York is on time. There is a stopover in Rio de Janeiro. There is a stopover in Rio de Janeiro. There is a stopover in Rio de Janeiro. The gate number is B5. The gate number is B5. The gate number is B5. The fare is 315 reais. The fare is 315 reais. The fare is 315 reais. The flight arrives at 2:45. The flight arrives at 2:45.
The flight arrives at 2:45. Flight number A2713 is delayed. Flight number A2713 is delayed. Flight number A2713 is delayed. Where to? Where to? Where to? Excelente! E assim concluímos nossa aula. Com certeza será muito útil para você. Chegamos assim ao final desta aula. Se você tiver alguma dúvida, reveja o tópico ou solicite a ajuda de seu professor. Clique no botão Teste de avaliação para verificar o seu desempenho.